Bom dia, hoje é dia 4 de março e vamos para o nosso devocional da manhã, onde eu leio o devocional da manhã do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, se encontra em 2 Coríntios 12, versículo 9. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá. Nosso devocional tem como base a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, então vamos ver a introdução dela, da Bíblia Spurgeon. Visão geral do livro, destinatários, autor e período da escrita. A igreja em Corinto começou como resultado das atividades do apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária. O estado espiritual dos coríntios era tão ruim que Paulo teve que escrever mais de uma carta, um tanto quanto severa após a primeira. A primeira epístola é dirigida a todos os cristãos em todos os lugares, mas na segunda carta, Paulo dirige-se à Igreja de Deus que está em Corinto, como todos os santos que estão em toda a Acaia, área grega na parte norte do Peloponeso. Sendo assim, a saudação já sinaliza o caráter diferente dessas duas epístolas. Paulo menciona seu próprio nome 8 vezes na primeira epístola aos Coríntios, mas apenas 2 na segunda. A sua autoria das duas cartas foi e ainda é quase unanimemente aceita, mesmo por pesquisadores críticos. Alguns, porém, acreditam que 2 Coríntios 6 ao 14 ao 18 e 7, versículo 1, e os capítulos 10 ao 13, a carta de 4 capítulos, tenham sido escritos por Paulo em diferentes momentos e posteriormente inseridos. A alusão a essa epístola é feita desde cedo por Policarpo. Na segunda metade do século II, Antenágoras cita a carta como sendo apostólica. Irineu e Clemente de Alexandria citam a carta pelo nome, entre outros. A intenção de Paulo era visitar Corinto durante sua terceira viagem missionária, o mais rápido possível após o envio da primeira carta. No entanto, provavelmente devido ao retorno de Timóteo a Paulo, quando entregou a carta e trouxe de volta a má notícia de Corinto, Paulo decidiu desistir do plano e, em vez disso, enviou Tito a Corinto. Ele deveria verificar o desenvolvimento da igreja em Corinto, bem como preparar a arrecadação para os irmãos pobres na Judéia e em Jerusalém. Enquanto isso, Paulo havia deixado Éfeso, provavelmente por causa do tumulto descrito em Atos 19, 23 ao 41. Primeiro, ele pregou o evangelho em Trode. Depois, não tendo paz de espírito para permanecer ali, mudou-se para Macedônia, onde encontrou com Tito. Após seus relatórios, que continham tanto notícias boas como ruins, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios da Macedônia, a qual é provável que tenha sido levada por Tito a Corinto. Estima-se que a segunda epístola aos Coríntios tenha sido escrita no final do mesmo ano que a primeira, ou seja, 57 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. A segunda epístola aos Coríntios é considerada uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento. É um dos testemunhos mais pessoais do apóstolo Paulo, junto com a epístola aos Filipenses. Ao contrário da primeira epístola aos Coríntios, ela não contém quase nenhuma passagem instrutiva, mas muitas que expressam os sentimentos pessoais de Paulo. Enquanto a primeira carta é caracterizada por sua autoridade e doutrina, a segunda dá ênfase aos motivos internos do serviço de Paulo ao Senhor e seu profundo desejo por ter essa unidade de espírito com os coríntios restaurada. Na sequência, a palavra serviço pode ser encontrada 12 vezes nessa carta. As palavras encorajar e encorajamento 16 vezes juntas, ou seja, com muito mais frequência do que nas outras cartas de Paulo.
Quando Paulo encontrou Tito, descobriu que muitas coisas haviam mudado para melhor em Corinto desde sua primeira carta. A reunião, infelizmente, havia excluído o pecador mencionado em 1 Coríntios 5. Paulo, portanto, exortou-lhes para mostrar-lhe graça, já que o homem havia chegado ao arrependimento. Nos 7 primeiros capítulos, ele escreve sobre as razões de suas ações, das quais o Senhor Jesus era a fonte de força. Peculiaridades. Tito. O apóstolo Paulo chama de meu próprio filho segundo a fé comum. Ou seja, Tito teria encontrado a fé no Senhor Jesus por meio de Paulo e se tornou um colaborador próximo do apóstolo. No entanto, é estranho que Lucas não mencione seu nome em Atos, mas 9 das 13 ocorrências do nome de Tito no Novo Testamento são encontradas na segunda epístola aos Coríntios. Tito é mencionado pela primeira vez em Gálatas 2, versículos 1 ao 3. Paulo e Barnabé o levaram de Antioquia para Jerusalém quando se encontraram lá com outros apóstolos e anciões para discussões sobre a lei. Aqui aprendemos que Tito era de origem grega. Depois que a primeira carta foi enviada aos Coríntios, a partir de Éfeso, Paulo enviou Tito a Corinto para examinar as coisas. Pouco depois eles se encontraram na Macedônia, depois que Paulo esperou em vão por Tito em Trode. Então Tito e outros 2 irmãos viajaram mais uma vez para Corinto, levando a segunda carta. Alguns anos depois, Paulo escreveu uma carta para Tito, carregando seu nome. Naquela época, ele morava em Creta e recebeu várias instruções em relação à ordem nessas igrejas locais. Finalmente, Tito é mencionado mais uma vez na última carta de Paulo. Ele havia ido para Damácia. Até o fim, Tito foi um fiel servo do apóstolo Paulo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 9. A graça de ofertar bem. Então, capítulo 12. Capítulo 12, no terceiro céu e na terra. E vamos para uma frase de Spurgeon que diz: que eu não me esforce para entender o infinito, mas gaste minhas forças no amor. O que não posso ganhar com o intelecto, posso possuir com a afeição e deixe isso me bastar. Ó preconceito, 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 quantos destruístes! Homens que poderiam ser sábios permaneceram tolos porque pensaram que eram sábios. Muitos julgam o que o Evangelho deve ser, mas não perguntam o que realmente sobre o que ele é. Eles não veem a Bíblia para obter seus pontos de vista sobre a religião, mas abrem esse livro para que encontrar textos adequados às opiniões que aprendem. Eles não estão abertos à força honesta da verdade e, portanto, não são salvos por ela. E essa é a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Agora vamos ler o nosso devocional da noite, da manhã. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, versículo 9. Se nenhum dos santos de Deus ficasse pobre e em provação, não conheceremos tão bem nem metade das consolações da graça divina. Quando encontramos o andarilho que nem tem onde reclinar sua cabeça e ainda pode dizer, eu ainda confio no Senhor. Quando vemos o pobre faminto de pão e água, que ainda glorifica a Jesus, quando vemos a viúva enlutada, dominada pela aflição e ainda tem fé em Cristo, que honra isso reflete para o Evangelho. A graça de Deus é ilustrada e enaltecida na pobreza e nas provações dos cristãos. Os santos suportam cada desalento, acreditando que todas as coisas cooperam para o seu bem, e apesar dos males aparentes, uma bênção verdadeira irá brotar, que seu Deus irá enviar uma libertação imediata, ou mais certamente os apoiará nos problemas enquanto o agrada mantê-los nessa situação. Essa paciência dos santos prova o poder da divina graça. Há um farol no meio do mar, é uma noite tranquila, e eu não posso afirmar se o edifício é firme. A tempestade deve castigá-lo, então poderei saber se aguentar de pé. E assim como as obras dos espíritos, a obra do Espírito, se não houvesse tantas ocasiões cercadas de águas turbulentas, não poderíamos saber que ele é forte e verdadeiro. Se os ventos não soprassem sobre ele, não saberíamos como ele é seguro e firme. As obras-primas de Deus são aqueles homens que erguem-se em meio às dificuldades e se mantêm firmes e inabaláveis, calma em meio aos gritos atordoantes, confiança na vitória. Aquele que quer glorificar a Deus deve estar ciente de enfrentar muitas provações. Nenhum homem pode ser bendito perante o Senhor, a menos que seja muito
seja muitos os seus conflitos. Se então o caminho for de muitas provações, regozije-se nele, porque terá demonstração melhor o suficiente da graça do Senhor. Quando a ele falhar com você, nunca sonhe com isso. Abomine esse pensamento. Devemos confiar até o fim no Deus que tem sido suficiente até agora. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, nós voltamos com o devocional da noite. Tenha um bom resto de quarta-feira e até a próxima.